Você acorda de manhã, passa a língua nos lábios e sente aquela rachadura incômoda. Passa batom ou hidratante, mas algumas horas depois está tudo rachado de novo. Você bebe água, usa protetor labial, evita lamber os lábios, mas nada parece resolver de verdade. E aí você começa a se perguntar: será que isso é só ressecamento? Ou meu corpo está tentando me dizer alguma coisa? A verdade é que, na maioria das vezes, lábios rachados são mesmo causados por fatores externos simples. Clima seco, vento frio, exposição ao sol, o hábito de lamber os lábios constantemente ou simplesmente não beber água suficiente ao longo do dia. Essas são as causas mais comuns, responsáveis por 80 a 90% dos casos. Mas quando o problema persiste por semanas, mesmo depois de você ter melhorado a hidratação e protegido os lábios do clima, aí sim vale prestar atenção. Porque pode ser que seu corpo esteja sinalizando uma deficiência nutricional que afeta muito mais do que apenas seus lábios. Vou explicar o que acontece no seu corpo quando certos nutrientes começam a faltar e como isso se manifesta primeiro nos lábios. A pele dos seus lábios é diferente do resto do corpo. Ela é muito mais fina, não tem glândulas sebáceas para produzir oleosidade natural e está constantemente exposta ao ambiente. Por isso, quando algo não vai bem internamente, os lábios costumam ser um dos primeiros lugares a mostrar sinais. Pense nos seus lábios como um termômetro da sua saúde interna. Assim como a língua pode ficar pálida quando há anemia, ou as unhas podem apresentar manchas quando falta algum mineral, os lábios também refletem o que está acontecendo dentro do seu organismo. E 3 nutrientes específicos têm uma conexão muito forte com a saúde dos lábios: a riboflavina, que é a vitamina B2, o ferro e o zinco. Vamos começar pela riboflavina. Esse nome pode parecer complicado, mas é simplesmente a vitamina B2, uma das 8 vitaminas do complexo B. A riboflavina tem um papel fundamental no seu corpo. Ela ajuda a transformar os alimentos que você come em energia que suas células podem usar. Imagine uma fábrica que precisa converter matéria-prima em produto final. A riboflavina funciona como uma peça essencial dessa linha de produção. Sem ela, a fábrica desacelera. Mas a riboflavina faz muito mais do que isso. Ela é crucial para manter a saúde da sua pele e das mucosas, que são aqueles tecidos úmidos que revestem a boca, os olhos e outras partes do corpo. Quando a riboflavina começa a faltar, as células da pele não conseguem se renovar adequadamente. E onde isso aparece primeiro? Nos lábios e nos cantos da boca. Pesquisadores da área de nutrição identificaram que a deficiência de riboflavina causa uma condição chamada queilose, que é quando os lábios ficam rachados, avermelhados e doloridos. Junto com isso, podem aparecer fissuras nos cantos da boca, uma situação conhecida como queilite angular. Essas rachaduras nos cantos são especialmente incômodas porque doem ao abrir a boca para comer ou falar, e podem até sangrar. Estudos publicados em revistas médicas mostram que quando pessoas com esses sintomas recebem suplementação de riboflavina, as lesões nos lábios começam a melhorar em questão de semanas. Isso não é coincidência. A riboflavina está diretamente envolvida na reparação e manutenção dos tecidos da pele. Agora, você pode estar se perguntando: mas como eu posso estar com deficiência de riboflavina se eu me alimento bem? A verdade é que essa deficiência não é tão comum em países onde as pessoas têm acesso a uma alimentação variada. Mas existem situações específicas que aumentam o risco, especialmente depois dos 50 anos. Com o envelhecimento, nosso corpo absorve nutrientes com menos eficiência. O estômago produz menos ácido, o intestino pode não funcionar tão bem quanto antes, e alguns medicamentos que tomamos regularmente podem interferir na absorção de vitaminas. Se você toma remédios para pressão alta, diabetes ou usa diuréticos, vale conversar com seu médico sobre como isso pode estar afetando seus níveis de vitaminas do complexo B. Além disso, pessoas que consomem pouco leite e derivados têm maior risco de deficiência de riboflavina. Por quê?
porque leite, queijo e iogurte são as melhores fontes dessa vitamina na alimentação ocidental. Uma xícara de leite fornece cerca de 25% da necessidade diária de riboflavina. Se você tem intolerância à lactose ou simplesmente não gosta de laticínios, precisa buscar outras fontes. E quais são essas outras fontes? Ovos são excelentes, especialmente a gema. Carnes, principalmente fígado e outras vísceras, são riquíssimas em riboflavina. Vegetais de folhas verde escuras como espinafre, couve e brócolis também contêm boas quantidades. Amêndoas, cogumelos e cereais integrais enriquecidos são outras opções. A boa notícia é que a riboflavina é resistente ao calor, então cozinhar esses alimentos não destrói a vitamina. Mas ela é sensível à luz, por isso é melhor guardar leite em embalagens opacas, não em garrafas transparentes. Agora vamos falar sobre o ferro. Você provavelmente já ouviu falar que a falta de ferro causa anemia, aquela condição em que você se sente cansado, fraco, com falta de ar. Mas o que muita gente não sabe é que a deficiência de ferro também afeta diretamente a saúde da boca e dos lábios. O ferro é essencial para a produção de hemoglobina, aquela proteína dentro dos glóbulos vermelhos que transporta oxigênio para todas as células do corpo. Quando falta ferro, suas células recebem menos oxigênio. E células que não recebem oxigênio suficiente não conseguem funcionar direito, não se renovam adequadamente e ficam mais vulneráveis a danos. Pesquisas científicas mostram uma conexão clara entre deficiência de ferro e problemas nos lábios, especialmente a queilite angular, aquelas rachaduras dolorosas nos cantos da boca. Um estudo publicado em revista médica analisou pessoas com queilite angular persistente e descobriu que muitas delas tinham níveis baixos de ferro no sangue. Quando essas pessoas receberam suplementação de ferro sob orientação médica, as lesões nos lábios melhoraram significativamente. Mas por que o ferro afeta especificamente os lábios? Porque o ferro não serve apenas para transportar oxigênio. Ele também é necessário para o sistema imunológico funcionar corretamente. Quando falta ferro, sua imunidade fica comprometida, e isso torna a pele dos lábios mais suscetível a infecções por fungos e bactérias. Essas infecções podem piorar as rachaduras e dificultar a cicatrização. Depois dos 50 anos, a deficiência de ferro se torna mais comum por vários motivos. Primeiro, muitas pessoas nessa faixa etária comem menos carne vermelha, seja por questões de saúde, por dificuldade de mastigação ou simplesmente por mudança de hábitos. Segundo, problemas gastrointestinais como gastrite ou uso prolongado de medicamentos para o estômago podem reduzir a absorção de ferro. Terceiro, pequenos sangramentos que passam despercebidos, como os causados por hemorroidas ou uso de aspirina, podem levar à perda gradual de ferro ao longo do tempo. Se você suspeita que pode estar com deficiência de ferro, é importante fazer exames de sangue. Não adianta sair tomando suplemento de ferro por conta própria, porque excesso de ferro também faz mal e pode sobrecarregar o fígado. Um exame simples de hemograma e ferritina, que mede os estoques de ferro no corpo, vai mostrar se você realmente precisa de suplementação. Enquanto isso, você pode aumentar o ferro na alimentação de forma natural. Carnes vermelhas magras, fígado de boi ou de frango e peixes são as melhores fontes de ferro M, que é o tipo mais facilmente absorvido pelo corpo. Mas se você prefere fontes vegetais, feijão, lentilha, grão de bico, folhas verde escuras e sementes de abóbora também fornecem ferro, embora em uma forma que o corpo absorve com menos eficiência. Aqui vai uma dica valiosa. Combine alimentos ricos em ferro com alimentos ricos em vitamina C na mesma refeição. A vitamina C aumenta muito a absorção do ferro vegetal. Por exemplo, se você comer feijão no almoço, tome um suco de laranja natural junto ou adicione pimentão e tomate na salada. Essa combinação simples pode triplicar a quantidade de ferro que seu corpo consegue aproveitar. Por outro lado,
Evite tomar café ou chá logo após as refeições principais, porque essas bebidas contêm substâncias que atrapalham a absorção do ferro. Se você gosta de café, espere pelo menos 1 hora depois de comer para tomar. Agora vamos ao terceiro nutriente importante, o zinco. Esse mineral não recebe tanta atenção quanto deveria, mas ele é absolutamente essencial para a saúde da pele, para o sistema imunológico e para a cicatrização de feridas. O zinco participa de mais de 300 reações químicas diferentes no seu corpo. Ele ajuda a produzir novas células, a reparar tecidos danificados e a manter suas defesas funcionando. Quando falta zinco, a pele perde a capacidade de se regenerar rapidamente. Feridas demoram mais para cicatrizar, a pele fica mais seca e áspera, e os lábios podem rachar com facilidade. Além disso, a deficiência de zinco enfraquece o sistema imunológico, o que aumenta o risco de infecções na boca e nos lábios. Estudos com pessoas idosas mostram que a deficiência de zinco é mais comum do que se imagina nessa faixa etária. Isso acontece porque, com o envelhecimento, o corpo absorve menos zinco dos alimentos. Além disso, muitos medicamentos usados por pessoas acima de 50 anos, como diuréticos e remédios para pressão alta, aumentam a eliminação de zinco pela urina. As melhores fontes alimentares de zinco são carnes vermelhas, frutos do mar, especialmente ostras, sementes de abóbora, castanhas, grãos integrais e leguminosas como feijão e lentilha. Uma porção de carne bovina magra fornece cerca de metade da necessidade diária de zinco. Sementes de abóbora torradas são um lanche prático e nutritivo que você pode comer entre as refeições. Mas preste atenção. Se você consome muito cálcio, seja através de laticínios ou suplementos, isso pode interferir na absorção do zinco. Não é para parar de consumir cálcio, que é importante para os ossos, mas é bom distribuir esses nutrientes ao longo do dia. Por exemplo, se você toma suplemento de cálcio, tome em um horário diferente das refeições ricas em zinco. Agora, vamos falar de algo que muita gente subestima: a hidratação. Você pode estar consumindo todos os nutrientes necessários, mas se não beber água suficiente, seus lábios vão continuar rachando. E aqui está um detalhe importante. Depois dos 50 anos, a sensação de sede diminui. Seu corpo pode estar precisando de água, mas você não sente vontade de beber. Isso é uma mudança fisiológica normal do envelhecimento, mas que pode trazer consequências. Quando você não bebe água suficiente, a pele perde hidratação, e os lábios são os primeiros a mostrar isso. A desidratação também afeta a produção de saliva, e a saliva é importante para manter os lábios úmidos e protegidos. Além disso, a falta de água no corpo dificulta a absorção de nutrientes no intestino, criando um ciclo vicioso. Pesquisadores recomendam que pessoas acima de 50 anos bebam pelo menos 6 a 8 copos de água por dia, o que equivale a cerca de 1,5 litro a 2 litros. Mas essa quantidade pode variar dependendo do clima, do nível de atividade física e de condições de saúde. Se você tem problemas cardíacos ou renais, converse com seu médico sobre a quantidade ideal de água para você. Uma estratégia prática é não esperar sentir sede para beber água. Crie o hábito de tomar um copo de água ao acordar, um antes de cada refeição e um antes de dormir. Mantenha uma garrafa de água sempre por perto, seja em casa ou quando sair. Se você não gosta de água pura, pode adicionar rodelas de limão, folhas de hortelã ou pedaços de frutas para dar sabor. Chás de ervas sem açúcar também contam como hidratação. Chá de camomila, erva cidreira, hibisco ou hortelã são boas opções. Evite apenas exagerar em chás com cafeína, como chá preto ou verde, porque a cafeína tem efeito diurético e pode aumentar a perda de água pela urina. Agora vamos juntar tudo isso e ver como você pode cuidar dos seus lábios de forma completa, tanto por dentro quanto por fora. Porque não adianta só passar hidratante labial se o problema está na nutrição. E também não adianta só melhorar a alimentação
se você não proteger os lábios dos fatores externos. Primeiro, revise sua alimentação. Certifique-se de que está consumindo fontes de riboflavina, ferro e zinco regularmente. Um prato equilibrado no almoço poderia incluir, por exemplo, um pedaço de carne magra ou peixe, que fornece ferro e zinco, acompanhado de arroz integral ou quinoa, feijão ou lentilha, e uma salada verde com espinafre ou couve, que traz riboflavina e mais ferro. Finalize com uma fruta cítrica de sobremesa para aumentar a absorção do ferro. No café da manhã, inclua ovos, que são ricos em riboflavina e outros nutrientes, e um copo de leite ou iogurte natural. Se você não consome laticínios, pode optar por leite vegetal enriquecido com vitaminas do complexo B. Adicione um punhado de amêndoas ou castanhas, que fornecem zinco e gorduras saudáveis importantes para a absorção de vitaminas. Nos lanches, sementes de abóbora torradas, castanhas ou um pedaço de queijo são opções práticas e nutritivas. Evite biscoitos industrializados e doces, que não trazem os nutrientes que seus lábios precisam. Segundo, cuide da hidratação de forma consistente. Não espere sentir sede. Beba água ao longo do dia, em pequenas quantidades de cada vez. Se você tem dificuldade para lembrar, coloque alarmes no celular a cada 2 horas para te lembrar de beber água. Terceiro, proteja seus lábios dos fatores externos. Use protetor labial com fator de proteção solar sempre que sair de casa, porque o sol resseca e danifica a pele dos lábios. Escolha produtos com ingredientes hidratantes como manteiga de karité, óleo de coco ou cera de abelha. Evite produtos com fragrâncias ou corantes, que podem irritar. Evite lamber os lábios. Eu sei que quando os lábios estão secos, a primeira reação é passar a língua para umedecer. Mas isso piora o problema, porque a saliva evapora rapidamente e deixa os lábios ainda mais secos. Além disso, a saliva contém enzimas digestivas que podem irritar a pele sensível dos lábios. Se você mora em lugar de clima seco ou usa aquecedor no inverno, considere usar um umidificador de ar no quarto durante a noite. O ar muito seco resseca as mucosas e a pele, incluindo os lábios. Quarto, observe se há outros sintomas além dos lábios rachados. Se você também está se sentindo mais cansado que o normal, com falta de ar ao subir escadas, com a pele pálida ou com queda de cabelo, esses podem ser sinais de deficiência de ferro. Se você percebe que machucados demoram mais para cicatrizar ou que está pegando resfriados com mais frequência, pode ser deficiência de zinco. Se além dos lábios rachados você tem a língua avermelhada e dolorida, ou descamação na pele ao redor do nariz, pode ser falta de riboflavina. Nesses casos, não tente se autodiagnosticar ou tomar suplementos por conta própria. Procure um médico e peça exames de sangue. Um hemograma completo, dosagem de ferritina e um painel de vitaminas do complexo B vão mostrar se você realmente tem alguma deficiência. Se os exames confirmarem, o médico vai orientar a suplementação adequada, com a dose certa e pelo tempo necessário. É importante entender que suplementos não substituem uma alimentação equilibrada. Eles são um complemento temporário para corrigir uma deficiência específica. O ideal é que, com o tempo, você consiga manter os níveis adequados desses nutrientes apenas através da alimentação. Agora, vamos falar sobre situações em que lábios rachados podem indicar algo mais sério. Na grande maioria dos casos, como eu disse no início, o problema é simples e resolve com hidratação, proteção e melhora na alimentação. Mas existem situações raras em que lábios persistentemente rachados podem ser sinal de condições que precisam de atenção médica. Se os lábios ficam rachados e doloridos por mais de 3 semanas, mesmo depois de você ter melhorado a hidratação e a alimentação, vale investigar. Se aparecem feridas que não cicatrizam ou se há sangramento frequente, procure um médico. Se junto com os lábios rachados você tem febre, perda de peso sem motivo ou dor ao engolir,
Esses são sinais de que algo mais precisa ser avaliado. Algumas condições autoimunes, como o lúpus ou a síndrome de Sjögren, podem causar ressecamento intenso da boca e dos lábios. Diabetes descompensado também pode levar à desidratação crônica que afeta os lábios. Infecções por fungos, especialmente candidíase oral, podem causar rachaduras nos cantos da boca que não melhoram com hidratante comum. Mas quero deixar claro, essas situações são raras. A imensa maioria dos casos de lábios rachados tem causas simples e pode ser resolvida com as medidas que eu expliquei. O importante é você conhecer seu corpo, prestar atenção nos sinais e saber quando procurar ajuda profissional. Vou compartilhar com você uma história que ilustra bem isso. Conheci uma senhora de 62 anos que há meses sofria com lábios rachados e feridas nos cantos da boca. Ela já tinha tentado vários hidratantes labiais, bebia bastante água, mas nada resolvia. As feridas doíam tanto que ela evitava sorrir e tinha dificuldade para comer. Quando finalmente procurou um médico e fez exames, descobriu que tinha deficiência de ferro e de vitamina B12. Ela não comia carne vermelha há anos e seu corpo não estava absorvendo bem a vitamina B12 dos alimentos. Com suplementação orientada e ajustes na alimentação, em 6 semanas os lábios dela estavam completamente curados. Ela me disse que se arrependia de ter esperado tanto tempo para investigar. Essa história mostra que às vezes a solução é mais simples do que imaginamos, mas precisamos dar atenção aos sinais do corpo e buscar orientação adequada. Então, recapitulando os pontos principais. Lábios rachados geralmente são causados por clima seco, desidratação ou hábito de lamber os lábios. Mas quando o problema persiste, pode indicar deficiência de nutrientes importantes como riboflavina, ferro ou zinco. Esses nutrientes são essenciais para a saúde da pele, para o sistema imunológico e para a renovação celular. Você pode apoiar a saúde dos seus lábios através de uma alimentação equilibrada, que inclua laticínios, ovos, carnes magras, peixes, vegetais verde escuros, leguminosas, sementes e castanhas. Mantenha a hidratação bebendo água regularmente ao longo do dia. Proteja os lábios do sol e do vento com protetor labial adequado. E evite lamber os lábios. Se mesmo com essas medidas o problema continuar por mais de 2 ou 3 semanas, ou se você perceber outros sintomas como cansaço excessivo, palidez ou feridas que não cicatrizam, procure um médico para fazer exames e investigar possíveis deficiências nutricionais. Lembre-se, seus lábios são um reflexo da sua saúde interna. Cuidar deles não é apenas uma questão estética, mas uma forma de cuidar do seu corpo como um todo. E a boa notícia é que com atenção à alimentação, hidratação adequada e proteção externa, a maioria dos problemas com lábios rachados pode ser resolvida de forma simples e natural. Você já passou por isso? Já percebeu que seus lábios ficam mais rachados em certas épocas do ano? Ou quando sua alimentação não está tão equilibrada? Compartilhe sua experiência nos comentários. Muitas vezes, ao dividir o que vivemos, ajudamos outras pessoas que estão passando pela mesma situação e ainda não encontraram a solução. Juntos, podemos aprender uns com os outros e cuidar melhor da nossa saúde. Cuide dos seus lábios, cuide da sua alimentação, cuide da sua hidratação. Seu corpo agradece e você vai sentir a diferença não só nos lábios, mas em toda a sua disposição e bem-estar. Te aguardo no próximo encontro. Um forte abraço e cuide-se bem.